O outono rigoroso de 1876 chegara ao Dakota Territory, trazendo consigo não apenas as primeiras neves prematuras e geladas, mas também uma epidemia devastadora e implacável de febre tifoide, que ameaçava dizimar completamente a pequena e próspera cidade de Cedar Falls. As ruas antes movimentadas e cheias de vida agora estavam completamente desertas e silenciosas, exceto pelos sons ocasionais e sombrios de carroças rangendo transportando os mortos e os gemidos desesperados e angustiantes que ecoavam constantemente das casas fechadas e trancadas. No centro dessa batalha épica e desesperada contra a morte inevitável, uma mulher irlandesa determinada de 27 anos lutava incansavelmente dia e noite para salvar tantas vidas preciosas quanto humanamente possível. Bridget O'Malley era uma verdadeira força indomável da natureza, disfarçada em um vestido branco imaculado de enfermeira e um avental sempre manchado de sangue, suor e lágrimas de batalha. Seus cabelos ruivos flamejantes eram mantidos num coque rigorosamente apertado e disciplinado, mas mechas rebeldes e indisciplinadas sempre escapavam teimosamente para imoldar seu rosto determinado, angular e marcado pela fadiga, revelando a personalidade forte e obstinada que habitava por trás dos olhos verdes intensos, brilhantes e cheios de compaixão feroz. Ela havia chegado a Cedar Falls 2 anos antes, fugindo de memórias dolorosas em Boston, carregando apenas uma mala de couro gasto, um conjunto básico de instrumentos médicos herdados de seu pai médico e uma determinação inabalável de usar suas habilidades para ajudar quem mais precisasse. A cidade de Cedar Falls era pequena, mas estrategicamente importante por estar localizada na rota principal dos garimpeiros, que seguiam em direção às montanhas em busca de ouro e fortuna. Tinha aproximadamente 400 habitantes permanentes, fazendeiros resistentes, comerciantes e empreendedores, algumas famílias de imigrantes alemães, um punhado de ex-soldados tanto da União quanto confederados tentando reconstruir suas vidas após os horrores da Guerra Civil, e mulheres corajosas que haviam seguido seus maridos para essa fronteira selvagem e perigosa. O Dr. Samuel Henderson, o único médico oficial da cidade, havia sucumbido à febre tifoide na segunda semana da epidemia, deixando Bridget como a única pessoa com conhecimento médico real para enfrentar a crise que se expandia rapidamente. Ela não tinha diploma formal de medicina. As mulheres ainda eram proibidas de estudar medicina na maioria das universidades, mas havia aprendido tudo o que sabia com seu pai, Dr. Patrick O'Malley, que havia trabalhado nos bairros mais pobres de Boston antes de morrer de tuberculose quando ela tinha apenas 22 anos. A febre tifoide era uma inimiga cruel, implacável e completamente desumana. Os sintomas começavam de forma aparentemente inofensiva e enganosa: dor de cabeça persistente, mal-estar geral inexplicável, febre baixa e constante, que podia ser facilmente confundida com um resfriado comum e inofensivo. Mas a doença rapidamente evoluía para febre alta e delirante, que queimava como fogo interno, manchas rosadas características e sinistras espalhando-se pela pele pálida, diarreia severa e incontrolável que desidratava rapidamente as vítimas indefesas e, finalmente, se não tratada adequadamente e com dedicação extrema, morte dolorosa, lenta e completamente inevitável. Bridget havia visto doenças similares em Boston, mas nunca em uma escala tão devastadora e com tão poucos recursos disponíveis. O seu dia começava invariavelmente antes do amanhecer e terminava bem depois da meia-noite. Ela caminhava de casa em casa, carregando sua bolsa de couro marrom repleta de medicamentos escassos, panos limpos e instrumentos básicos de medicina. Em cada residência, encontrava famílias inteiras prostradas pela doença, crianças chorando de dor, pais desesperados implorando por algum milagre que salvasse seus entes queridos. Bridget administrava cuidados com mãos firmes e palavras gentis, sempre mantendo uma máscara de confiança e esperança, mesmo quando seu coração se despedaçava por dentro ao ver tantos sofrendo. A igreja metodista havia se transformado em um hospital improvisado onde os casos mais graves eram tratados. Os bancos de madeira foram removidos para dar lugar a catres simples e matriçais espalhados pelo chão.
Bridget organizou as mulheres da cidade que ainda estavam saudáveis para ajudar com tarefas básicas: lavar roupas de cama, preparar caldos nutritivos, manter fogueiras acesas para água quente e consolar os familiares dos doentes. Ela ensinou a todas as regras básicas de higiene que seu pai lhe transmitia: lavar as mãos frequentemente, ferver a água antes de beber, manter os doentes isolados dos saudáveis sempre que possível. Mas os suprimentos médicos estavam perigosamente escassos. A cidade dependia de uma única carroça de suprimentos que chegava uma vez por mês de Deadwood, e a última remessa havia sido atacada por bandidos na estrada, perdendo medicamentos essenciais como quinino e láudano. Bridget improvisava com o que tinha: chás de ervas que ela havia aprendido a preparar com uma curandeira indígena em Boston, compressas frias para baixar a febre e, principalmente, cuidado constante e incansável que muitas vezes era a diferença entre vida e morte. A comunidade irlandesa em Cedar Falls era pequena, mas unida, e eles viam Bridget como uma heroína enviada por Deus para salvá-los. Mas ela também enfrentava a resistência de alguns moradores mais conservadores, que questionavam a autoridade de uma mulher solteira para tomar decisões médicas importantes. O prefeito Williams, um homem pomposo e teimoso, havia sugerido mais de uma vez que talvez fosse melhor deixar a natureza seguir seu curso, em vez de gastar recursos preciosos em causas perdidas. Ela ignorava essas críticas e continuava seu trabalho com uma determinação que impressionava até mesmo seus detratores. Ela havia perdido a sua própria família para doenças, primeiro seu pai para a tuberculose, depois sua mãe para o desespero e alcoolismo que se seguiu, e havia jurado usar sua dor pessoal como motivação para salvar outras famílias de passarem pelo mesmo sofrimento devastador. Era uma tarde particularmente difícil quando ela estava tratando da família Schmidt, imigrantes alemães recém-chegados que haviam perdido 2 filhos pequenos para a febre em questão de dias. A mãe, Greta, estava inconsolável, e o pai, Hans, alternava entre raiva e desespero total. Bridget havia acabado de conseguir estabilizar o filho mais novo deles, um menino de apenas 5 anos, chamado Klaus, quando ouviu o som de tiros sendo disparados na rua principal da cidade. Tiros não eram incomuns em Cedar Falls. A fronteira ainda era um lugar perigoso onde disputas eram frequentemente resolvidas com violência. Mas algo na urgência e no número de disparos fez Bridget largar imediatamente o que estava fazendo e correr para a janela. Do lado de fora, ela viu um homem alto e barbudo cambaleando pela rua principal, claramente ferido, sangue escorrendo de sua camisa rasgada. Atrás dele, 3 homens a cavalo gritavam algo sobre recompensa e foragido. Sem pensar por um segundo sequer, Bridget pegou sua bolsa médica e correu para... O homem ferido cambaleou mais alguns passos vacilantes antes de desabar pesadamente contra a lateral desgastada da loja de ferragens do Sr. Patterson, deixando uma trilha vermelha e brilhante de sangue fresco na madeira envelhecida e gasta pelo tempo inclemente. Bridget aproximou-se rapidamente e com determinação, ignorando completamente os gritos ameaçadores e furiosos dos 3 perseguidores que haviam parado seus cavalos espumantes no meio da rua empoeirada e agora discutiam animadamente e com crescente irritação entre si sobre o que fazer exatamente com sua presa aparentemente capturada e indefesa. De perto e com visão clara, Bridget pôde ver e avaliar que o homem ferido era consideravelmente mais jovem do que havia parecido à distância, provavelmente no início dos 30 anos. Com cabelos castanhos escuros e ondulados desgrenhados pela fuga desesperada, e olhos azuis profundos como o oceano que brilhavam intensamente como uma mistura perigosa e fascinante de dor física aguda e determinação férrea e inabalável. Sua barba por fazer, escura e irregular, não conseguia esconder completamente um rosto masculino e marcado por cicatrizes antigas e misteriosas, incluindo uma linha irregular e profunda que ia da têmpora esquerda até o queixo forte, evidência clara de algum confronto violento e traumático do passado sombrio. Suas roupas, embora sujas e sanguentadas, eram de boa qualidade. Colete de couro fino, calças irresistentes, botas que haviam custado dinheiro considerável. "Não se mova", disse Bridget firmemente, ajoelhando-se ao lado dele e abrindo imediatamente sua bolsa médica de couro. Suas manos experientes começaram a examinar os ferimentos sem cerimônia, ignorando os gemidos de protesto do homem. "Você tem pelo menos 2 perfurações de bala.
uma no ombro esquerdo e outra na lateral direita. A do ombro atravessou limpo, mas a outra ainda tem a bala alojada. Senhora, afaste-se desse homem imediatamente! Gritou um dos perseguidores, um homem baixo e tarracado com um badge de xerife brilhando no peito. Esse é o James Coleman, também conhecido como Cole. Ele é procurado por assassinato no Texas e tem uma recompensa de $500 na cabeça. Bridget ergueu os olhos verdes intensos e flamejantes para encarar o xerife com uma expressão gélida e determinada que poderia congelar a água em pleno verão escaldante. Xerife Morrison, presumo corretamente? Ouvi falar do senhor e da sua reputação. Este homem está gravemente ferido e precisa de cuidados médicos imediatos e especializados. Ele pode ser o próprio diabo saído diretamente do inferno, mas enquanto estiver sangrando e sofrendo na minha cidade, ele é meu paciente e responsabilidade. Sua cidade? Zombou um dos outros homens, um sujeito magro com cicatrizes de varíola cobrindo o rosto. Senhora, a senhorita não passa de uma enfermeira. Esse homem é um assassino perigoso e nós viemos buscá-lo para a justiça. A justiça pode esperar até eu salvar a vida dele, retrucou Bridget secamente, voltando sua atenção para o ferimento. Além disso, cavalheiros, acredito que a recompensa especifica vivo ou morto. Vivo vale mais dinheiro, não vale? Cole, se esse era realmente seu nome, observava o intercâmbio com olhos semicerrados pela dor, mas Bridget podia perceber uma inteligência aguçada por trás do sofrimento. Quando seus olhares se encontraram, ela viu algo que não esperava. Não a crueldade fria de um assassino, mas uma profunda exaustão emocional de alguém que havia carregado fardos pesados por muito tempo. Por que está me ajudando? Perguntou Cole com voz rouca e claramente lutando para permanecer consciente. Você ouviu o que os disseram sobre mim? Ouvi muitas coisas sobre muitas pessoas ao longo da minha vida, respondeu Bridget, começando a limpar o ferimento do ombro com água e álcool. Aprendi a formar minhas próprias opiniões baseadas no que vejo com os meus olhos, não no que outros me contam. O xerife Morrison desmontou pesadamente de seu cavalo e se aproximou, mantendo a mão perto da arma. Senhora O'Malley, sei que a senhorita tem boa reputação nesta cidade, especialmente agora com essa epidemia maldita. Mas esse homem é perigoso. Matou pelo menos 3 homens em Amaralho antes de fugir para o norte. Em legítima defesa ou assassinato a sangue frio? Perguntou Bridget sem parar de trabalhar, sua voz mantendo um tom cuidadosamente neutro. Cole fechou os olhos por um momento antes de responder com voz fraca. Legítima defesa. Eles tinham emboscado o meu irmão mais novo. Quando cheguei, já era tarde demais para salvá-lo, mas não para vingar sua morte. Essa é a versão dele da história, rosnou o terceiro caçador de recompensas, um homem gordo com dentes podres. Cidadãos respeitáveis não costumam emboscar jovens inocentes, observou Bridget calmamente, começando a preparar instrumentos para extrair a bala do lado direito. Sr. Cole, isso vai doer consideravelmente. Tem alguma bebida forte consigo? Cole tentou sorrir, mas a expressão se transformou numa careta de dor. Não costumo beber quando estou sendo perseguido por caçadores de recompensa. Bridget pegou uma pequena garrafa de uísque de sua bolsa médica. Mantinha álcool tanto para desinfetar ferimentos quanto para anestesiar pacientes quando necessário. Beba um pouco disso e morda nisto, disse ela, oferecendo-lhe um pedaço de couro grosso. Não posso dar-lhe láudano, porque preciso que fique consciente durante o procedimento. Enquanto ela trabalhava, mais moradores de Cedar Falls começaram a se reunir ao redor da cena, mantendo distância respeitosa, mas claramente curiosos sobre o drama se desenrolando diante da loja de ferragens. Bridget podia ouvir murmúrios e sussurros, algumas vozes expressando admiração por sua coragem, outras questionando a sabedoria de ajudar um foragido conhecido. Sr. O'Malley, disse xerife Morrison com um tom mais conciliador. Entendo sua posição, mas quando terminar de tratar esse homem, ele vem conosco. A lei é a lei. A lei também diz que todo homem tem direito a um tribunal justo, respondeu Bridget localizando a bala com seus instrumentos. Este homem está em condições de viajar? Pode sobreviver a uma jornada de volta ao Texas em seu estado atual? Cole apertou os dentes no couro enquanto Bridget começava o processo delicado de extrair a bala. Suor escorria por seu rosto, mas ele não emitiu som algum, demonstrando uma resistência à dor que impressionou até mesmo a enfermeira experiente. Quase terminando, murmurou ela, concentrada em seu trabalho. Você é mais resistente do que a maioria dos homens que já tratei. Guerra civil ensina um homem a aguentar dor, respondeu Cole entre dentes cerrados. Que lado? Perguntou Bridget, genuinamente curiosa. Confederado. Primeiro Regimento de Cavalaria do Texas.
Servi sobre o coronel John Ford. Essa informação causou murmúrios entre a multidão. O Dakota Territory tinha população mista de veteranos de ambos os lados da guerra, e antigas lealdades ainda causavam tensões ocasionais. Meu irmão lutou pela União, disse Bridget calmamente. Morreu em Gettysburg. Mas isso foi há mais de 10 anos. A guerra acabou. Para alguns de nós, a guerra nunca acaba realmente, disse Cole com sua voz carregada de uma tristeza profunda que tocou algo no coração de Bridget. Ela terminou de limpar e enfaixar ambos os ferimentos com eficiência profissional, mas suas mãos demoraram um pouco mais do que o necessário ao verificar que as bandagens estavam seguras. Havia algo nesse homem, alguma qualidade indefinível por trás da fachada endurecida, que despertava sua curiosidade e, surpreendentemente, sua compaixão. Pronto, disse ela finalmente, guardando seus instrumentos. Você perdeu muito sangue e precisa de repouso. Os ferimentos devem ser limpos e as bandagens trocadas diariamente para evitar infecção. Cole tentou se levantar, mas Bridget o impediu com uma mão firme no peito. Onde pensa que vai? Você mal consegue ficar em pé. Não posso ficar aqui, disse ele olhando nervosamente para os caçadores de recompensa. Só vou trazer problemas para você e para esta cidade. Deixe-me me preocupar com os meus próprios problemas, replicou Bridget com determinação. Ela se virou para o xerife Morrison. Este homem fica sob meus cuidados médicos até estar em condições de viajar. Isso pode levar uma semana, talvez mais. Absolutamente não, protestou o xerife. Não vamos esperar uma semana por um foragido. Então levem ele agora e expliquem para as autoridades do Texas por que entregaram um cadáver em vez de um prisioneiro vivo. A escolha de vocês, cavalheiros. Naquele momento, observando os olhos azuis agradecidos de Cole e sentindo uma estranha aceleração em seu coração, Bridget O'Malley não tinha ideia de que acabara de tomar a decisão mais perigosa e transformadora de sua vida inteira. O improviso astuto de Bridget para manter Cole sob seus cuidados médicos especializados acabou sendo aceito pelo xerife Morrison com relutância evidente e mal disfarçada. Os 3 caçadores de recompensa estabeleceram um acampamento temporário e ameaçador nos arredores de Cedar Falls, mantendo vigilância constante e intimidante, mas concordaram relutantemente em esperar uma semana completa antes de partir com seu prisioneiro valioso. Era uma vitória pequena, mas extremamente significativa, que daria tempo precioso para que Cole se recuperasse adequadamente e, mais importante ainda, permitiria que Bridget descobrisse a verdade completa sobre o homem misterioso e enigmático que havia chegado à sua cidade como uma tempestade sangrolenta e devastadora. Cole foi instalado cuidadosamente em um pequeno quarto nos fundos da casa de Bridget, um espaço simples mas limpo que ela normalmente usava para armazenar suprimentos médicos escassos. A cama era estreita e modesta, mas tinha colchão confortável e lençóis limpos, um luxo considerável comparado aos lugares onde ele provavelmente havia dormido durante sua fuga desesperada. Bridget insistiu em manter a porta aberta durante o dia para evitar fofocas maliciosas dos vizinhos conservadores, mas à noite, quando ela verificava seus ferimentos e trocava as bandagens com cuidado meticuloso, a intimidade forçada da situação criava uma tensão palpável e crescente. Durante os primeiros dias de recuperação lenta, mas constante e encorajadora, Cole permaneceu em grande parte silencioso e cautelosamente observador, respondendo às perguntas médicas diretas de Bridget com cortesia respeitosa e genuína, mas evitando cuidadosamente e deliberadamente qualquer conversa mais profunda sobre seu passado sombrio e complicado ou as circunstâncias traumáticas que o haviam transformado em um homem procurado e perseguido pela justiça implacável. Mas Bridget era uma mulher extraordinariamente inteligente e perceptiva, treinada meticulosamente para observar detalhes sutis que outros poderiam facilmente ignorar ou desconsiderar. E ela começou a notar coisas pequenas, mas profundamente reveladoras sobre seu paciente enigmático que não se alinhavam perfeitamente com a imagem terrível de um assassino cruel e a sangue frio. Primeiro, havia a forma como ele tratava as poucas pessoas que vinham visitá-la durante suas rondas médicas diárias. Quando a pequena Katie Schmidt, filha dos imigrantes alemães, tropeçou e caiu no corredor de casa enquanto procurava por Bridget, Cole imediatamente se levantou da cama, apesar da dor evidente em seus ferimentos, pegou a menina gentilmente nos braços e a consolou com palavras suaves até que ela parasse de chorar. Não eram as ações de um homem cruel ou violento por natureza. Segundo, havia suas mãos. Bridget havia visto as mãos de muitos homens violentos durante seus anos trabalhando nos bairros mais perigosos de Boston, e elas sempre carregavam certas marcas características.
nódulos dos punhos por brigas constantes, cicatrizes defensivas nos antebraços, uma dureza particular nos dedos de quem estava acostumado a empunhar armas com intenção letal. As mãos de Cole eram calejadas pelo trabalho árduo e marcadas por algumas cicatrizes antigas, mas eram fundamentalmente as mãos de um homem que construía coisas ao invés de destruí-las. E terceiro, e talvez mais revelador e perturbador de todos, havia a forma como ele dormia inquietamente. Bridget frequentemente verificava seus pacientes durante as longas horas noturnas para monitorar febres perigosas ou complicações médicas inesperadas, e ela notou com crescente preocupação que Cole sofria de pesadelos violentos e recorrentes que o faziam se debater desesperadamente na cama estreita, murmurando nomes em voz angustiada e quebrada. Tommy, Sarah, perdão, palavras carregadas de dor emocional profunda e remorso genuíno que sugeriam um trauma psicológico grave, em vez de consciência culpada de um criminoso endurecido. Foi na quarta noite após sua chegada dramática que a verdade começou finalmente a emergir das sombras do silêncio. Bridget havia acabado de retornar de uma longa sessão tratando a família Morrison, ironicamente, parentes do xerife, quando encontrou Cole sentado na beira da cama, claramente agitado e perturbado por algo que havia acontecido durante sua ausência. "Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava fora?" perguntou ela, notando imediatamente a tensão nos seus ombros largos e a forma como suas mãos tremiam ligeiramente. "Veio um homem aqui", disse Cole com voz baixa e controlada. Mas Bridget podia detectar uma corrente subterrânea de raiva cria em suas palavras. "Disse que se chamava Thompson, que conhecia você de Boston. Fez perguntas sobre mim, sobre quanto tempo eu ficaria aqui, se você estava se envolvendo emocionalmente com o foragido." Bridget sentiu seu sangue ferver de indignação. Ela conhecia apenas um Thompson de Boston, Marcus Thompson, um homem rico e influente que havia tentado cortejá-la persistentemente antes de sua partida, aceitando mal a sua rejeição educada mas firme de suas propostas de casamento. Se ele havia seguido seu rastro até Dakota Territory, suas intenções certamente não eram honrosas. "O que mais ele disse?" perguntou ela, começando a examinar automaticamente as bandagens de Cole para se certificar de que a agitação não havia reaberto nenhum dos ferimentos cuidadosamente tratados. "Sugeriu que seria uma pena se algo acontecesse comigo antes que os caçadores de recompensa pudessem me levar de volta ao Texas", respondeu Cole com um sorriso amargo e sem humor. "Também mencionou que uma mulher respeitável como você não deveria estar arriscando sua reputação cuidando de homens perigosos. Marcus Thompson sempre foi um homem pequeno e vingativo. Ele não consegue aceitar que uma mulher tenha autonomia para tomar suas próprias decisões. Ignore suas ameaças vazias." "Não são ameaças vazias", disse Cole seriamente, capturando o pulso delicado de Bridget quando ela ajustou suas bandagens, fazendo-a parar para olhar diretamente nos seus olhos azuis intensos. "Bridget, você não entende o perigo que você está correndo por minha causa. Não são apenas os caçadores de recompensa que me querem morto. Há outras pessoas. Pessoas poderosas que têm motivos para que eu desapareça permanentemente." Era a primeira vez que ele usava o seu primeiro nome, e o som da sua voz pronunciando-o enviou um arrepio inesperado e perturbador pela espinha de Bridget. Mas mais do que isso, era a primeira vez que ele havia aberto uma porta, mesmo que pequena, para a verdade sobre sua situação complexa e perigosa. "Então me conte a verdade completa", disse ela quietamente, sentando-se na cadeira ao lado da cama e preparando-se para ouvir uma história que suspeitava seria muito mais complicada do que os caçadores de recompensa haviam sugerido. Cole ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando entre o desejo de protegê-la mantendo-a ignorante e a necessidade crescente de confiar em alguém, depois de meses de solidão e fuga constante. Finalmente, com um suspiro profundo e resignado, ele começou a falar. "O meu nome verdadeiro é James Coleman. Eu era dono de um pequeno rancho fora de Amarillo, herdado do meu pai depois da guerra. Meu irmão mais novo, Tommy, trabalhava comigo. Éramos prósperos, honestos, respeitados na comunidade. Mas havia um grupo de homens ricos, incluindo banqueiros, políticos locais, alguns especuladores de terra, que queriam nossa propriedade para desenvolvimento ferroviário. Quando nos recusamos a vender, eles decidiram nos forçar. Como? Primeiro tentaram pressão legal, impostos falsamente inflados, regulamentações impossíveis, processos judiciais sem fundamento. Quando isso não funcionou, passaram para a intimidação física. Gado empozenado, barneiros queimados, trabalhadores ameaçados e, finalmente eles emboscaram Tommy quando ele estava voltando da cidade. Disseram que foi um assalto, mas eu sabia a verdade.
Bridget sentiu lágrimas se formando em seus olhos verdes enquanto via a dor genuína e profunda no rosto de Cole. Essa não era a história de um assassino cruel, mas de um irmão que havia perdido tudo o que amava para homens gananciosos e sem escrúpulos. E os 3 homens que você matou? Perguntou ela suavemente. Os mesmos que mataram Tommy, disse Cole com firmeza, mas carregado de tristeza. Encontrei-os no salão 2 dias depois do funeral, comemorando e rindo sobre como haviam resolvido o problema Coleman. Quando os confrontei, bem, eles sacaram primeiro. Eu apenas fui mais rápido. E agora você está fugindo porque esses homens tinham amigos poderosos que controlam o sistema legal local. Não importa que tenha sido legítima defesa, não importa que eles eram matadores. Eu matei 3 cidadãos respeitáveis. E é tudo que importa para a lei oficial. Bridget absorveu essa informação em silêncio, sentindo uma mistura complexa de raiva pela injustiça que Cole havia sofrido e uma admiração crescente pela força e dignidade com que ele estava lidando com circunstâncias impossíveis. Mais do que isso, estava começando a perceber que seus sentimentos por este homem misterioso estavam evoluindo muito. A quinta manhã após a chegada dramática e sangrenta de Cole trouxe consigo uma complicação inesperada e potencialmente devastadora que mudaria completamente a dinâmica delicada e já tensa entre Bridget, seu paciente misterioso e ferido, e a comunidade já nervosa e dividida de Cedar Falls. Dr. Marcus Thompson havia chegado oficialmente à cidade durante a madrugada fria, registrando-se no hotel local modesto como um médico especialista vindo ajudar com a epidemia terrível. Mas Bridget imediatamente reconheceu sua presença súbita e não anunciada como uma ameaça direta e perigosa, tanto para Cole quanto para sua própria independência duramente conquistada e zelosamente guardada. Thompson era um homem impressionante e imponente em aparência física, alto e elegante, meticulosamente bem vestido em roupas caras, com cabelos grisalhos distintos e perfeitamente penteados e maneiras polidas e cultivadas que impressionavam imediatamente pessoas ingênuas que valorizavam aparências sociais superficiais sobre caráter genuíno e substância moral verdadeira. Ele havia sido médico respeitado e influente em Boston, com conexões políticas poderosas e extensas, e riqueza considerável herdada de sua família estabelecida há gerações na alta sociedade. Também era um homem que não aceitava a rejeição graciosamente ou com dignidade, especialmente de mulheres que ele considerava socialmente inferiores e intelectualmente limitadas. Bridget estava verificando os ferimentos de Cole quando ouviu a voz familiar e indesejada de Thompson na sala da frente de sua casa, conversando educadamente com Mrs. Patterson, uma vizinha curiosa que havia vindo buscar remédios para o seu marido resfriado. Sim, Dr. Thompson. Que bênção ter outro médico qualificado aqui durante estes tempos terríveis. Poor Miss O'Malley tem carregado um fardo tão pesado sozinha. Indeed, respondeu Thompson com sua voz cultivada e controlada. Enfermeiras são admiráveis em suas capacidades limitadas, mas situações médicas complexas realmente requerem supervisão profissional masculina adequada. Espero poder avaliar seus métodos e fazer melhorias necessárias. Bridget sentiu Cole se tensionar ao ouvir essas palavras condescendentes, e ela rapidamente colocou uma mão calmante em seu peito para impedi-lo de se levantar impulsivamente da cama. Fique quieto, sussurrou ela firmemente. Deixe eu lidar com isso. Ela ajustou rapidamente seu avental, verificou se suas mechas de cabelo ruivo estavam adequadamente presas e saiu para enfrentar o homem que havia viajado mais de 1000 milhas para incomodá-la. Thompson estava de pé em sua sala modesta, claramente catalogando e julgando cada aspecto de sua vida simples com seus olhos críticos e calculistas. Marcus, disse ela friamente, deliberadamente omitindo qualquer título de cortesia. Que surpresa desagradável encontrá-lo aqui. Bridget, minha querida, disse ele com um sorriso que não alcançou seus olhos escuros. Você parece rústica. A vida na fronteira claramente não tem sido gentil com sua aparência delicada. A vida na fronteira me ensinou a valorizar substância sobre superficialidade, replicou ela com dignidade e calma. Algo que você claramente ainda não aprendeu. Sempre tão espirituosa. É uma das coisas que mais admirava em você, embora uma mulher casada não precise ser tão independente em suas opiniões. Uma mulher casada? Repetiu Bridget com um tom perigosamente baixo. E com quem exatamente eu estaria casada nesse cenário imaginário? Comigo, naturalmente. Bridget,
Você brincou de médica de cidade pequena tempo demais. É hora de retornar à civilização, casar-se apropriadamente e deixar esse trabalho não feminino para homens que são realmente qualificados. Nunca, disse Brigitte com convicção absoluta que surpreendeu até ela mesma pela força. Jamais me casaria com você, Marcos, nem se você fosse o último homem na Terra. O rosto de Thompson escureceu perigosamente. Talvez você mude de opinião quando perceber quão precária sua situação atual realmente é. Ouvi dizer que você está abrigando um foragido perigoso. Que escândalo para uma mulher que deveria manter padrões morais impecáveis. Estou tratando um paciente ferido. É isso que médicos fazem, Marcos. Ou, pelo menos, é isso que médicos éticos fazem. Ah, sim, o famoso James Coleman. Você sabia que há pessoas muito poderosas interessadas em garantir que esse homem em particular nunca chegue vivo ao Texas? Pessoas dispostas a pagar generosamente por cooperação. Bridget sentiu gelo correndo por suas veias ao perceber a extensão total da ameaça que Thompson representava. Ele não estava apenas tentando forçá-la ao casamento através de chantagem social. Ele estava ativamente conspirando para assassinar Cole. Saia da minha casa, disse ela com voz baixa mas letal. Agora! Tenho receio de que não posso fazer isso, disse Thompson produzindo um documento legal de seu casaco caro. Você vê, eu obtive uma ordem judicial temporária questionando sua competência mental para tomar decisões médicas, como um parente próximo preocupado. Você não é meu parente, protestou Brigitte, furiosa. Noivo rejeitado conta como família interessada em muitas jurisdições. E considerando o seu comportamento errático, vivendo sozinha na fronteira, tratando criminosos perigosos, recusando propostas de casamento de homens respeitáveis, bem, é fácil argumentar que você precisa de supervisão masculina responsável. Foi nesse momento que Cole apareceu na porta do quarto, claramente ouvindo toda a conversa ameaçadora. Apesar de ainda estar obviamente ferido e usando apenas calças de uma camisa aberta, sua presença mudou imediatamente toda a dinâmica da situação. Havia algo em sua postura, na forma como seus olhos azuis fixaram em Thompson, que comunicava perigo letal sem palavras. Doutor Thompson, presumo, disse Cole com voz deceptivamente calma. Ouvi muito sobre você. Você deve ser o famoso assassino. Não parece muito impressionante, ferido e sangrando. Aparências podem enganar. Por exemplo, você parece um cavalheiro, mas claramente é um covarde que ameaça mulheres indefesas quando pensa que não há ninguém para protegê-las. Eu tenho autoridade legal, começou Thompson, mas Cole interrompeu. Você não tem autoridade nenhuma aqui exceto a que obteve através de mentiras e corrupção. E se tocar em Brigitte ou tentar removê-la dessa casa contra sua vontade, descobrirá por que 3 homens no Texas cometeram o erro de me subestimar. A ameaça era clara, e Thompson pareceu reconhecer que havia superestimado sua posição. Mas homens como ele raramente recuavam completamente quando confrontados. Em vez disso, eles encontravam formas mais sutis e perigosas de conseguir o que queriam. Muito bem, disse ele, guardando o documento legal. Mas isso não acabou, Bridget. Você terá que escolher eventualmente uma vida respeitável comigo em Boston ou as consequências de suas escolhas imprudentes. Depois que Thompson partiu, deixando uma atmosfera carregada de tensão e ameaças implícitas, Bridget e Cole ficaram em silêncio por vários momentos, todos processando a nova realidade de sua situação perigosa. Sinto muito, disse Cole finalmente. Eu trouxe isso para sua vida. Thompson não estaria aqui se não fosse por mim. Marcus Thompson é um problema que eu teria enfrentado eventualmente, independente de você, disse Bridget com convicção que surpreendeu a todos. Homens como ele não aceitam que mulheres tenham autonomia. Sua presença apenas acelerou um confronto que era inevitável. Mas agora você está em perigo real. Eles podem tentar forçá-la legalmente a deixar-se a dar falls, ou pior. Então teremos que encontrar uma forma de detê-los, disse Bridget com determinação que surpreendeu todos. Cole, eu me importo com você. Mais do que deveria, mais do que é seguro ou sensato, mas não. O cerco armado à casa de Bridget começou com a precisão militar calculada de homens experientes em violência organizada e captura de fugitivos perigosos. Os 3 caçadores de recompensa se posicionaram estrategicamente, Xerife Morrison na frente da casa com um rifle Spencer poderoso, o homem magro e cicatrizado chamado Jenkins, cobrindo a saída dos fundos com uma espingarda de canos duplos, e o terceiro homem, o gordo Hutchins, mantendo os cavalos prontos para uma fuga rápida, assim que capturassem ou matassem seu alvo valioso.
James Coleman. Gritou Morrison com voz que ecoou por toda Cedar Falls, atraindo curiosos aterrorizados às janelas. Você tem 2 minutos para sair com as mãos levantadas, ou vamos entrar aí e pegar você do jeito difícil. A enfermeira não precisa se machucar se você cooperar. Cole verificou rapidamente suas armas, um Colt .45 com 6 balas e um rifle Winchester que Bridget havia discretamente recuperado de seus pertences quando os caçadores de recompensa chegaram à cidade. Não era muito contra 3 homens armados, mas teria que servir. O que o preocupava mais era proteger Bridget, que insistia teimosamente em ficar ao seu lado em vez de se esconder como qualquer pessoa sensata faria. Bridget, disse ele urgentemente, carregando o Winchester com movimentos eficientes, apesar da dor persistente em seus ferimentos. Há uma saída pelo porão que leva ao celeiro dos Patterson. Você pode escapar por lá. E, absolutamente não, interrompeu ela com determinação férrea que não admitia discussão. Esta é minha casa, minha cidade, e você é meu... Você é importante para mim. Não vou fugir como uma covarde enquanto homens armados tentam matá-lo. Então, pelo menos, fica abaixada e longe das janelas, implorou Cole, posicionando-se cuidadosamente atrás da mesa de carvalho sólido que oferecia alguma proteção contra tiros. E se... Nada vai acontecer com você, disse Bridget firmemente, carregando o rifle médico que mantinha para emergências. Não era muito contra homens armados, mas poderia servir como última defesa. Porque não vou deixar que aconteça. O primeiro tiro veio sem aviso adicional, estilhaçando a janela da frente e enviando fragmentos de vidro voando pela sala. Cole respondeu imediatamente, seu rifle Winchester rugindo, uma resposta que fez Morrison mergulhar para se proteger atrás do poste de luz na rua. A guerra havia oficialmente começado. Durante os minutos seguintes, a casa de Bridget se transformou num campo de batalha onde cada móvel se tornou trincheira e cada sombra poderia esconder morte súbita. Cole se movia com graça mortal de um soldado experiente, aproveitando cada segundo entre os tiros inimigos para reposicionar-se e retornar fogo preciso. Bridget surpreendentemente mostrou-se uma aliada valiosa, não só mantendo a calma sob fogo, mas também fornecendo munição, relatando movimentos inimigos e até mesmo conseguindo alguns tiros bem direcionados que mantiveram Jenkins afastado da porta dos fundos. Foi durante uma pausa momentânea no tiroteio que eles ouviram uma voz inesperada e unwelcome gritando da rua. Dr. Marcus Thompson havia aparecido e estava claramente tentando assumir controle da situação. "Morrison", gritou Thompson. "Isso é desnecessário. A mulher é apenas uma histérica que foi seduzida por um criminoso. Deixe-me falar com ela e resolver isso civilmente." "Vá se danar, Thompson", gritou Bridget de volta, sua linguagem surpreendendo até mesmo Cole. "Você não tem autoridade aqui." "Na verdade, eu tenho", respondeu Thompson agitando alguns papéis. "Obtive uma ordem judicial declarando você mentalmente incompetente. Você será transferida para minha custódia e este criminoso será entregue às autoridades apropriadas." Cole sentiu raiva fria e letal correndo por suas veias. Não era apenas a sua própria vida em jogo agora. Era a liberdade e a autonomia da mulher que havia chegado a amar mais do que a própria existência. Homens como Thompson representavam tudo o que ele desprezava. Poder usado para controlar e diminuir outros, especialmente mulheres que ousavam ser independentes. "Bridget", disse ele baixinho, recarregando cuidadosamente sua arma. "Vou sair e acabar com isso de uma vez. Eles me querem, não você." "Não", disse ela veementemente, agarrando seu braço. "Cole, eles vão matá-lo no momento que sair dessa casa. E mesmo se, de alguma forma, sobreviver, Thompson ainda terá aqueles papéis falsos. Temos que encontrar uma outra forma." Foi então que ambos ouviram algo inesperado. Vozes múltiplas na rua, não só dos caçadores de recompensa, mas de moradores de Cedar Falls. A comunidade que Bridget havia servido tão dedicadamente durante a epidemia estava chegando para ver o que estava acontecendo, e pelo tom das vozes, muitos não estavam felizes com o que encontraram. Que diabos está acontecendo aqui? Ouviu Cole a voz forte de Hans Schmidt, o imigrante de alemão cuja família Bridget havia salvado. "Por que homens armados estão atirando na casa da enfermeira que salvou meus filhos?" "Isso é assunto da lei", respondeu Morrison nervosamente. "Voltem para suas casas." "A lei?"
Veio a voz indignada de Mrs. Patterson. Que lei permite atirar em uma mulher que dedicou sua vida a cuidar dos doentes? Mrs. O'Malley salvou metade desta cidade. Cole e Bridget se olharam com crescente esperança. Talvez não estivessem tão sozinhos quanto pensavam. A comunidade que Bridget havia servido tão abnegadamente parecia estar se reunindo para defendê-la. Aproveitando a distração criada pela chegada dos moradores, Cole tomou uma decisão arriscada. Ele dirigiu-se à porta da frente, mantendo-se abaixado, e gritou para a multidão fecente. Pessoal de Cedar Falls, meu nome é James Coleman. É verdade que sou procurado no Texas, mas não pelos crimes que esses homens alegam. Não acreditem nele, gritou Thompson desesperadamente. Ele é um assassino perigoso que seduziu uma mulher inocente. Se ele é tão perigoso, gritou de volta o jovem Billy Patterson. Por que a Mrs. O'Malley está protegendo? Ela é a pessoa... 3 meses depois do tiroteio que quase destruiu suas vidas, Cedar Falls havia se transformado em uma cidade assombrada pela epidemia em uma comunidade próspera e cheia de vida renovada. A febre tifoide havia finalmente sido controlada através dos esforços incansáveis de Bridget e agora, com Cole ao seu lado como parceiro tanto na vida quanto no trabalho médico, eles haviam estabelecido a primeira clínica médica real do Dakota Territory. O casamento de Bridget O'Malley e James Coleman havia sido o evento social mais celebrado na história de Cedar Falls. Realizada na mesma igreja que havia servido como hospital improvisado durante a epidemia, a cerimônia foi uma fusão única de tradições irlandesas, costumes da fronteira americana e gratidão sincera de uma comunidade inteira que via a união não apenas como um romance, mas como o triunfo da justiça sobre a corrupção e do amor verdadeiro sobre as convenções sociais restritivas. Tex Rodrigues havia permanecido na cidade por semanas após o confronto, trabalhando com as autoridades locais e federais para garantir que todos os documentos legais fossem adequadamente processados. As evidências que ele trouxera do Texas eram devastadoras para a conspiração que havia perseguido Cole, correspondências entre os especuladores de terra, subornos documentados para oficiais locais e testemunhas que finalmente se sentiram seguras para falar a verdade sobre o assassinato de Tommy Coleman e a emboscada que levou à morte dos 3 conspiradores. Dr. Marcus Thompson havia sido formalmente acusado não apenas de tentativa de sequestro e falsificação de documentos legais, mas também de conspiração para assassinato. Sua prisão em Boston causou escândalo considerável nos círculos médicos e sociais da alta sociedade, expondo uma rede mais ampla de homens poderosos que usavam sua posição para controlar e explorar outros. Para Bridget, a justiça sendo finalmente servida oferecia uma sensação de fechamento que ela não havia percebido que precisava. A clínica que Cole e Bridget estabeleceram rapidamente ganhou reputação em todo o território. Cole, que havia estudado medicina veterinária antes da guerra e aprendido técnicas médicas de campo durante seus anos de serviço, provou ser um parceiro médico natural para Bridget. Juntos, eles tratavam não apenas residentes humanos, mas também os animais que eram essenciais para a sobrevivência na fronteira, criando uma prática holística que servia toda a comunidade. Mais importante ainda, eles haviam começado a treinar outros moradores em técnicas médicas básicas, criando uma rede de cuidados de saúde que garantiria que Cedar Falls nunca mais seria vulnerável a epidemias como a que quase os destruíra. Bridget ensinava às mulheres sobre higiene, cuidados infantis e identificação precoce de doenças, enquanto Cole trabalhava com os homens em primeiros socorros, cuidados veterinários e medicina de emergência. A casa que compartilhavam havia sido ampliada para incluir uma ala médica adequada, com quartos para pacientes que precisavam de cuidados prolongados, uma farmácia bem equipada com medicamentos que agora chegavam regularmente de Deadwood e até mesmo uma pequena sala de cirurgia onde podiam realizar procedimentos mais complexos. Mas o desenvolvimento mais precioso em suas vidas havia chegado 6 meses após o casamento. Bridget estava grávida. A notícia enchera ambos de uma alegria que nem sabiam ser possível, especialmente Cole, que havia pensado que nunca teria a chance de ser pai depois de perder seu irmão e quase perder sua própria vida. Menino ou menina? Perguntava Cole frequentemente, colocando as mãos gentilmente sobre o ventre crescente de Bridget. Contanto que seja saudável e tenha seus olhos azuis, respondia ela sempre,
sorrindo com uma felicidade radiante que iluminava cada dia deles. A gravidez de Bridget também trouxe uma onda de apoio ainda maior da comunidade de Cedar Falls. As mulheres da cidade se revezavam ajudando na clínica, os homens se ofereciam voluntariamente para trabalhos de construção e manutenção, e até mesmo as crianças haviam adotado Dr. Cole e Nurse Bridget como heróis locais que podiam curar qualquer coisa. Uma tarde particularmente memorável, enquanto Bridget descansava e Cole organizava suprimentos médicos, uma delegação inesperada chegou à clínica. Representantes do governo territorial oferecendo a Cole uma posição oficial como médico regional, com salário substancial e reconhecimento formal de suas qualificações através da experiência em vez de educação formal. É uma oferta generosa, disse Cole para Bridget naquela noite enquanto caminhavam pelos campos ao redor de Cedar Falls, observando o pôr do sol pintar o céu de dourado e roxo. E você quer aceitar? Perguntou Bridget, ainda que soubesse a resposta pelo tom de sua voz. Eu quero o que você quiser, disse ele honestamente. Mas se estou sendo totalmente sincero, gosto da vida que construímos aqui. Gosto de conhecer cada paciente pessoalmente, de fazer parte real desta comunidade. Posições oficiais vêm com política e burocracia que podem nos afastar do trabalho real de cuidar das pessoas. Bridget parou de caminhar e se virou para olhar no rosto do homem que havia transformado sua vida de uma existência solitária de dever em uma vida cheia de amor, propósito compartilhado e alegria cotidiana. James Coleman, você é o homem mais sábio que já conheci. Claro que ficamos em Cedar Falls. Esta é nossa casa, nossa família, nosso lugar no mundo. Eles se casaram não apenas um com o outro, mas com a vida que haviam escolhido conscientemente construir juntos. Não era uma vida fácil, a fronteira nunca oferecia facilidade, mas era uma vida autêntica, útil e cheia do tipo de amor profundo que ambos haviam pensado ser impossível encontrar. Quando sua filha nasceu em uma manhã primaveril, com cabelos ruivos como a mãe e olhos azuis como o pai, eles a chamaram de Hope, esperança, porque ela representava tudo o que haviam lutado para alcançar e proteger. A pequena Hope Coleman cresceria conhecendo a história de como seus pais se encontraram durante uma epidemia, lutaram lado a lado contra homens que tentaram separá-los e escolheram construir uma vida baseada em serviço aos outros e amor incondicional um pelo outro. E anos mais tarde, quando Hope estivesse à altura suficiente para entender, eles contariam a ela sobre a importância de lutar pelo que é certo, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. Contariam sobre como o amor verdadeiro não é justamente um sentimento, mas uma escolha diária de apoiar, proteger e honrar a pessoa que você escolhe como companheira de vida. E mais importante ainda, contariam como duas pessoas feridas, uma enfermeira que havia perdido sua família para doenças e um homem que havia perdido tudo para a ganância e corrupção, podem encontrar cura e wholeness uma na outra, criando algo belo e duradouro mesmo nos lugares mais improváveis. Na porta da sua casa ampliada, observando o sol se pôr sobre as pradarias que se tornaram seu lar, Bridget e Cole frequentemente refletiam sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. De foragido ferido e enfermeira solitária para parceiros médicos respeitados, esposos devotados e pais orgulhosos. Sua história se tornou lenda local de como o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo quando duas pessoas estão dispostas a lutar pelo que acreditam. E todas as noites, antes de dormir, eles agradeciam por uma tempestade de balas que havia levado Cole cambeando até a porta de Bridget, e pela coragem dela em ver o homem por trás das cicatrizes, provando que às vezes os melhores presentes da vida chegam disfarçados como os maiores perigos.